é que eu vou falar alguma coisa mesmo assim. É que Deus conta contigo e Deus conta comigo. Ok? É tão bom Deus confiar em nós e Deus contar connosco. Os irmãos estão bem dispostos, eu sei. Estamos na presença de Deus. E eu estou mesmo feliz, sabe porquê? Porque o meu Deus esteve comigo durante este dia no meu trabalho. Ele cuidou de mim, Ele cuidou da minha vida, Ele ajudou-me a cumprir a minha função o melhor que eu pude, o melhor possível. E é este Deus, e é deste Deus que eu vou falar um bocadinho com vocês hoje. Podem me ouvir? Sim? Vocês trouxeram a vossa Bíblia? Então eu vou convidar-vos a abrir a Bíblia em Mateus, no Evangelho de Mateus. E eu vou falar sobre Jesus acredita em ti. Jesus acredita em nós e conta connosco. Está bem? Você sabe que Jesus acredita em si e que conta consigo? É isso mesmo. E eu gostava de ler estes versículos com vocês, que todos nós conhecemos, mas eu gostava de agarrar este texto como base daquilo que eu vou partilhar com vocês hoje. Mateus 14, 22 até ao verso 36. E diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, aceitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então, estando já na outra banda, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. Vamos ficar por aqui. Hein? Então, eu vou só colocar aqui. Quem é que já conhece este texto? Pronto, há muita gente aqui que não conhece, já percebi. Já conhecemos todos estes versos, já ouvimos N vezes falar sobre eles. E eu sei que cada vez que nós ouvimos falar sobre este texto e sobre a fé de Pedro, nós aprendemos sempre alguma coisa. Alguma coisa nos é sempre acrescentada. E digam-me lá uma coisa. A nossa fé está ou não está constantemente a ser testada? Olha, durante o dia de hoje a minha fé já foi testada algumas vezes. E eu tenho a certeza que a vossa também. Hã? E este é um episódio dos Evangelhos em que nós vemos o poder da fé a operar na vida de Pedro. Certo? Nós vemos que Jesus caminha sobre as águas. Mas, pelos vistos, era alguma coisa estranha. Era ou não? Para eles ficarem com medo, era alguma coisa esquisita. Era alguma coisa fora do vulgar. Ver alguém caminhar sobre as águas, não vos parece? E sabem, era de tal maneira estranha que eles até confundem Jesus com o quê? Com um fantasma. Não é? E ficam cheios de quê? De coragem. De nhufa.
E eles ficam cheios de medo. Então nós percebemos que os discípulos, eles eram tão medrosos como nós. Certo? Eles eram tão medrosos como nós. E perante aquela situação estranha, eles tiveram medo. E nós como é que reagimos a uma situação estranha? Ficamos todos cheios de coragem. Não é? Nós somos os corajosos, os super-homens e umas super-mulheres, e perante alguma coisa estranha nós ficamos cheios de medo, não é? Porque nós não sabemos o que é que aquela situação nos reserva, nós não sabemos o que é que pode dali sair, nós não sabemos o que é que... Quando é alguma coisa de tal forma estranha, nós ficamos assustados, certo? E foi isto que aconteceu com estes discípulos. E na verdade isto era alguma coisa esquisito, porque alguém de vocês viu alguém andar sobre o mar? Com os seus pezinhos. Olha, eu já vi alguém nadar, eu já vi alguém surfar, eu já vi alguém fazer bodyboard, mas eu nunca vi ninguém caminhar assim naturalmente sobre o mar. E vocês acham que também não? E se vissem, como é que reagiam? Se vissem, pensavam assim, ui, que coisa tão esquisita, isto é um fantasma, isto não é normal. Reagíamos tal e qual, da mesma forma que eles reagiram, não é? Mas sabe, aqui neste texto era Jesus que estava a caminhar sobre as águas. Mas mesmo sendo Jesus, aqueles marotos tiveram medo. Pronto, foi isso. Mesmo sendo Jesus, e eles gritaram, certo? E eles gritaram, cheios de medo. Mas Jesus o que é que disse? Calma, não se assustem, porque sou eu. Não tenham medo. Cada vez que nós temos medo, a voz de Jesus aparece assim. Calma, não se assustem, sou eu. E ele disse, não tenham medo. E sabem, e agora a seguir vem uma história deliciosa sobre o apóstolo Pedro. E há alguns princípios que acontecem aqui que eu gostava de enfatizar hoje. Sabem, Pedro foi corajoso, foi ou não foi? Pedro foi um homem de coragem. Ele, ao ver Jesus caminhar sobre as águas, o que é que ele quis fazer? Ele quis fazer o mesmo, não foi? Exatamente. Ele quis também caminhar sobre as águas. Quem era o corajoso que aqui era capaz de fazer isso? Vocês não querem dizer, não é? Está tudo muito caladinho. Pois. Mas olha, eu acredito que para ele ter esta ousadia é preciso ter fé. É ou não? É preciso ter fé. É preciso ter coragem. É preciso ser ousado, não é? E confiança que ele ia andar mesmo sobre as águas. Eu não sei se teria o mesmo nível de fé de Pedro, digo já. Eu não sei. Ok. Ele, na verdade, quer experimentar aquilo que Jesus está a experimentar naquele momento, que é caminhar sobre o mar. Ele quer ter essa experiência. Ele quer, de certa maneira, ter controle sobre o meio natural que o está a envolver, que é o mar. Ele quer, de certa maneira, ter controle. Ele quer mostrar, não, eu vou conseguir também andar sobre as águas. E então Pedro pede a Jesus, se és tu, se realmente és tu, então manda-me ir ter contigo. Homem corajoso. Homem corajoso, certo? Ele podia ter feito de outra maneira. Ele podia ter apenas gritado assim, Senhor, se és tu, diz o teu nome. E ele, pela voz, pelo tom da voz de Jesus, ele podia conhecê-lo. E identificá-lo, porque nós pela voz conseguimos perceber quem são, não é? Quando nós temos relacionamento com alguém de perto, quando nós estamos muito tempo com uma pessoa, nós conseguimos perceber ou conhecer essa pessoa pela voz, certo? E ele podia apenas ter dito, Jesus, se és tu, olha, fala, diz o teu nome, para eu te conhecer. Mas ele não disse isso. Ele disse, se és tu, manda-me ir ter contigo. Ele tinha um objetivo quando ele disse isto, eu já te vou dizer, está bem? Pedro não somente queria um sinal em como era Jesus que ali estava e não um fantasma, certo? Mas Pedro, tem este princípio espiritual enraizado na sua própria vida e que ele noutras ocasiões já tinha demonstrado, que era querer imitar a Jesus. Ele queria imitar Jesus. Ele sempre queria fazer aquilo que ele via Jesus fazer.
princípio espiritual fantástico. É ou não? Nós querermos imitar Jesus naquilo que Jesus faz. E Pedro tinha este princípio enraizado na vida dele. E nós conhecemos por outros episódios da Bíblia que este era um princípio que ele tinha impregnado na sua vida. E é bom nós captarmos isto. O que ele via Jesus fazer, por muito estranho que pudesse parecer, por muito estranho, ele, que neste caso era andar sobre as águas, ele queria imitar Jesus. Isto é fantástico, sabe? E é natural na vida de Pedro. É natural na vida dele. E sabe, a verdade é que ele teve fé suficiente para caminhar sobre as águas. A verdade é que ele teve mesmo fé suficiente para fazer isto. Reparem, Pedro não somente acreditou que Jesus tinha poder para ele próprio, Jesus, caminhar sobre as águas, mas ele também tinha fé suficiente para saber que ele, Pedro, podia caminhar sobre as águas. Estão comigo? Portanto, ele sabia, ele tinha fé para acreditar que Jesus tinha poder para Jesus andar, mas ele também tinha fé para acreditar e ter a certeza que ele próprio, Pedro, podia caminhar sobre as águas. E Jesus disse-lhe, sobre uma ordem de Jesus, certo? Podia caminhar sobre uma ordem de Jesus. Porque nós vemos que Jesus disse-lhe, vem. E ele não hesitou. Pôs perninhas ao caminho, neste caso, sobre a água, né? E pôs-se a andar. E pôs-se a caminhar. Sabe, este é um princípio que nós, igreja, precisamos de captar para a nossa vida. Nós precisamos de captar para a nossa vida. É que eu acredito que para nós crescermos na fé, nós precisamos de acreditar que Deus também acredita em nós. Nós precisamos de acreditar que Deus também acredita em ti e em mim para nós fazermos aquilo que Ele espera de nós. Só que às vezes nós somos marotos e esquecemos disso. Pois. Deus acredita em nós, irmão. Pode dizer isso para si. Deus acredita em mim. Deus acredita em nós. E quando Jesus olhou para Pedro, o que é que ele viu em Pedro? Viu um homem fraquito, foi? Viu um homem fraquitola? Viu assim um homem, Pedro? Não. Ele viu ousadia, ele viu coragem, ele viu determinação, ele viu toda a vontade, não é? Toda a determinação. Ele viu uma iniciativa tal que ele disse, olha, então vem. Será que Jesus vê em nós esta determinação? E se Ele nos diz vem, como é que nós nos portamos? Isto é para nós, está bem? Isto é para nós. Claro, irmãos, que é pelo poder de Deus que Pedro caminha. Não temos dúvidas disso, pois não? Mas também há um aspecto aqui. É que se Jesus não tivesse visto em Pedro esta iniciativa, esta determinação, esta fé demonstrada na vida de Pedro naquele momento, eu tenho a certeza que Pedro não tinha caminhado sobre as águas. O que é que vocês acham? É assim ou não? Ele caminhou porque ele teve fé suficiente e Jesus reconheceu nele essa fé, essa determinação, e então Jesus disse, olha, então vem, avança. E nós depois sabemos o que aconteceu, certo? E sabe, este princípio aqui faz toda a diferençazinha. É que nós não devemos apenas ficar no Deus pode todas as coisas, porque Deus pode mesmo todas as coisas, mas continuamente nós devemos de interiorizar isto. Em Cristo, com Deus, nós também podemos todas as coisas. Está bem? Eu sei que os irmãos já sabem isto há muito tempo. Mas nós precisamos de interiorizar isto continuamente, porque nós às vezes esquecemos. Ok? Nós precisamos de interiorizar isto continuamente, de acreditar que em Cristo nós podemos todas as coisas. Porque é assim, é muito vulgar nós conversarmos com pessoas no nosso dia-a-dia, e isto acontece com todos nós. Pessoas que assentam a sua fé, acreditam e são praticantes do catolicismo e acreditam nos princípios do catolicismo e tudo mais, mas é assim, a fé deles em algumas áreas é muito débil e muito frágil. E de certeza que isto já aconteceu com vocês, e isto numa conversa
pode surgir nós perguntarmos a alguém com quem nós estamos a conversar: olha, o que é que tu pensas sobre Deus? Ou o que é que Deus representa para ti? Ou o que é que tu achas que Deus pode? Quando se proporciona... O que é que normalmente nós ouvimos? Qual é o feedback que nós temos do outro lado? Normalmente nós ouvimos alguém dizer: sim, Deus, Ele é todo poderoso, Deus, ele é um ser sobrenatural, Ele é alguém que governa, ele pode todas as coisas. Normalmente é isto que vem do outro lado, certo? Mas se nós perguntarmos, se nós avançarmos com uma pergunta, e isto às vezes no meio da conversa e das palavras acontece, e se nós perguntarmos: então, e o que é que tu acreditas que podes fazer em Deus? Você também sabe qual é o feedback que vem do outro lado, não sabe? Até já estamos mais ou menos, o nosso cérebro já está mais ou menos... Normalmente nós ouvimos assim: o que é que eu posso fazer? Olha, eu posso fazer boas obras, eu posso ser bonzinho, eu posso dar esmolas, certo? Normalmente é este discurso muito pobre que nós ouvimos. Mas sabe, eu estou a falar com vocês sobre um nível de fé diferente deste. Não tem nada a ver com este. Eu estou a falar com vocês do nível de fé que vai para além do natural. Não este nível de fé mediano que nós estamos habituados a ouvir. Estamos a falar do sobrenatural de Deus. E é neste nível de fé que Deus deseja que nós vivamos e que nós nos mantenhamos e que nós sigamos a nossa vida e façamos a nossa vida caminhar sobre este nível de fé. Um nível de fé sobrenatural para a nossa vida. Todos, eu acredito, irmãos, que todos nós, todos, meninos e meninas, todos nós temos de passar para este nível de fé, para este nível de Pedro, para este nível de ousadia. Eu acho que todos nós precisamos de mais ousadia. O que é que vos parece? Irmãos, digam lá comigo. Precisam de mais ousadia ou não? Olha, eu preciso. Nós precisamos de mais ousadia. Nós temos que pedir a Deus mais ousadia. Não é pedir, nós temos que aproveitar os momentos para sermos mais eficazes. Porque às vezes falta-nos esta ousadia, é ou não? E nós precisamos de avançar um bocadinho mais para este nível de ousadia de Pedro. Acreditar que Deus acredita em nós. Porque Deus acredita mesmo em nós, irmão. Acreditar que Ele acredita em nós para nós podermos fazer coisas fantásticas para nós, para os que estão à nossa volta e para o nosso próximo. Sempre com este duplo sentido, ok? Não só fazer coisas que Deus possa abençoar para a nossa bênção. Não, sempre para abençoar a vida do próximo. Sempre para abençoar a vida do outro. Sempre com este desejo de abençoar. E agora vamos meditar um bocadinho sobre a dúvida de Pedro. Pois, porque Pedro também duvidou. A dúvida de Pedro. Este é um ponto também que é importante. E para nós percebermos este texto de uma forma... É importante analisarmos este aspecto, a dúvida dele. Qual é a dúvida que Pedro tem e que o leva quase a afundar-se? Quase. Eu disse quase. Qual é a dúvida que ele tem e que o leva quase a afundar-se? Lá no texto, no verso 30, se vocês quiserem dar uma espreitadinha, diz assim: mas quando viu o vento... era muito forte. E ele teve medo. E começou a afundar-se e gritou. Aqui a questão é assim. Você acha que Pedro duvidou de Jesus? Só uma irmã que falou. E eu vou perguntar outra vez. Acha que Pedro duvidou de Jesus? Pronto. Pedro não, eu também acredito que Pedro não duvidou de Jesus. Ele, na verdade, já estava a caminhar sobre as águas, certo? Ele estava a ver que aquilo era possível de concretizar. Ele não teve dúvida nenhuma do poder de Deus. Mas Pedro duvidou, sabem de quem? Dele mesmo. Pedro duvidou de si mesmo. Ele duvidou de que ele iria conseguir concretizar o objetivo que era ir ter com Jesus. Chegar perto de Jesus, sabe? Ele duvidou dele mesmo. Diz que quando ele começou a olhar à volta dele, a olhar para as circunstâncias, que o vento era muito forte,
E é aí que, ao ponderar se conseguia concretizar aquele objetivo ou não, ele começou a afundar-se. E agora vamos pensar aqui um bocadinho nisto para nós. É que às vezes, antes de nós pensarmos em nós, às vezes nós temos a tendência de olhar para este texto e pensar, na verdade, Pedro, ele duvidou foi de Jesus, por isso é que ele se ia afundando. Mas na verdade a palavra não nos diz que ele duvidou de Jesus. Ele duvidou de si, dele próprio. Ele duvidou dele mesmo. E diga-me lá agora, esta também é uma área da nossa fragilidade, é ou não é? Esta também é uma área da nossa fragilidade. É que nós até conseguimos começar a caminhar, a dar os primeiros passinhos sobre a água. Pois é? É que nós até conseguimos começar a dar os primeiros passinhos. É que nós até começamos com ousadia. Certo? Pronto. É que nós até conseguimos. Só que depois, no percurso, está a perceber? É que depois no percurso, nós, ainda que continuemos a confiar em Deus, mas muitas vezes deixamos de confiar em nós. Nós deixamos de acreditar, de confiar em nós, de deixar de acreditar que nós conseguimos cumprir o propósito de Deus para nós. Que não conseguimos cumprir isto ou aquilo, ou porque já não temos capacidade, ou porque não temos tempo, ou porque, enfim, N coisas. Nós deixamos de acreditar em nós. É assim, é complicado nós conseguirmos viver neste nível de fé. É difícil, não é? Nós continuamente acreditarmos que em Deus nós podemos todas as coisas. Continuamente acreditarmos que Deus acredita em nós. Mas nós precisamos ser persistentes neste nível de fé. É que às vezes nós andamos ali, e depois vamos ali, e depois vamos ali, e depois já estamos outra vez ali. Somos marotos nós, não é? Nós precisamos mesmo da ajuda do nosso Deus para que nós possamos sempre manter a nossa fé ao nível desta fé de Pedro. Sabe, nós devemos acreditar que Deus, que pode tudo, mas que nós continuamos a ser os instrumentos de Deus para cumprir os seus propósitos. Ele continua a contar connosco. Ele continua a contar comigo e Ele continua a contar contigo. Sabe, é que Deus também, Ele não criou um segundo homem. E Ele também não inventou nenhum anjo de primeiro nem de segundo grau para vir até aqui, este lugar, para fazer aquilo que só nós podemos e devemos fazer. Portanto, Ele continua mesmo a acreditar em nós. Porque os planos de Deus para nós não foram alterados. Porque Deus continua a contar connosco, com pessoas imperfeitas como Pedro, para fazer aquilo que Ele planeou e que Ele tem como propósito para nós. Para a nossa vida, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso trabalho. Deus continua a confiar em nós. Deus continua a acreditar em nós. Deus continua a contar connosco. O nosso problema, pois é que muitas vezes é o mesmo problema de Pedro, não é? Quando estamos mais ou menos a certa altura a meio do percurso, nós começamos a duvidar de nós próprios e acabamos por baixar os nossos braços, começamos a deixar de olhar para Jesus e começamos. Mas olha, Deus já disse, Ele já falou aquilo que espera de nós. O poder de Deus também continua lá. Sabe? Só que nós é que temos a mania de olhar à nossa volta, temos o jeito, a tendência de olhar para os ventos, não é? E descentramos o nosso foco do nosso Senhor Jesus. E começamos devagarinho a afundar-nos. E podemos nos afundar em várias áreas da nossa vida. Podemos nos afundar em várias áreas da nossa vida. E olha, irmão, isto acontece tanto na nossa vida pessoal, na vida das nações. Quando nós perdemos esta confiança em Cristo, de que nós somos capazes de realizar aquilo que Deus espera de nós, nós começamos a ir abaixo. E sabe? E olha que isto também pode acontecer nas igrejas. Também pode acontecer nas igrejas. É que
Basta nós deixarmos de buscar o poder de Deus para nós continuarmos a executar os planos de Deus para a nossa vida e os seus propósitos para a vida da igreja, e podemos também, como igreja, não estou a dizer que é nossa, hein? Não é nada disso que eu estou a dizer, mas se deixarmos de buscar o poder de Deus, isto pode acontecer também na vida das igrejas. Nós, enquanto igreja, não devemos nunca deixar de estarmos em movimento. A igreja precisa de estar sempre em movimento. E sabe, é assim, eu estava a pensar, se a igreja se cristaliza numa determinada verdade, pode ficar de tal forma agarrada a essa verdade que perde a noção do movimento do Espírito Santo. E a verdade é que o Espírito de Deus está em constante dinâmica. O Espírito de Deus, ele não para, ele não fica estagnado. O Espírito Santo, ele está em constante dinâmica. E nós precisamos de estar em constante movimento com o Espírito de Deus. Buscar a vontade dele e seguirmos na onda e na direção que ele nos quiser levar. É que se uma denominação ficar estagnada e agarrada apenas àquelas verdades que nós já aprendemos e que em determinada altura foram de tanta bênção para a nossa vida e que em certa altura da nossa vida nos abençoaram tanto, nós podemos ficar agarrados a essa verdade, sabe? E olha, quando começam a surgir os ventos, sabe o que é que acontece? A igreja pode começar a afundar-se. E olha, mas nós queremos crescer e nós queremos desenvolver. Se nós queremos crescer e se nós queremos desenvolver-nos, nós precisamos de estar em constante movimento com Deus. Precisamos de estar em constante movimento com Deus. Mas eu tenho boas notícias para vocês. Não durmam já, está bem? É assim, as boas notícias são que, mesmo quando Pedro se estava a começar a afundar, aconteceu alguma coisa espetacular. Foi o quê? A mão de Deus estava lá, agarrou e não o deixou afundar-se. Pois foi isso. Sabe, Deus nunca nos vai largar da mão, a não ser que nós larguemos a mão dele. Deus nunca nos vai largar a mão. Ok? Vamos agarrar bem forte a mão de Deus, porque ele nunca nos vai largar a mão. E olha, a exortação final que Jesus fez para Pedro, qual foi? Jesus diz assim, Jesus estendeu a sua mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E agora a pergunta é, de quem? Duvidaste de quem? Dele mesmo, não foi? Dele próprio. É isso. Irmão, memorize isto, por favor. Não era o poder de Deus que estava em causa. Era o seu nível de fé que naquele momento tinha baixado. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Naquele momento, a fé dele tinha fracassado. E eu sei que todos nós, às vezes, também temos destes desafios. Não é? Eu sei que estes desafios também vêm à nossa vida. Será que eu vou continuar a ter capacidade para realizar aquilo que Deus espera de mim? Perguntas assim parecidas com esta. Será que eu ainda sou capaz? Já estou a ficar um bocadinho de cota. Eu já não tenho bem aquela força que eu tinha há uns anos atrás. Olha, façam os mais novos. Irmão, vamos manter o nosso nível de fé a este nível de fé do Pedro, está bem? É assim, há uma missão que é nossa, e só nossa, e só nossa. Há uma missão que é só nossa, e só nós a podemos executar. Não é o irmão que está atrás de nós, ou o irmão que está à nossa frente, somos nós. É para nós, só a nós diz respeito. E sabe, e isto aplica-se perfeitamente também na nossa vida secular e lá no nosso trabalhinho também. Sabe? Há tarefas e há conteúdos funcionais que só a nós nos dizem respeito. E somos nós que temos que os executar. E não vamos esperar que o nosso colega ou alguém lá da nossa empresa, do nosso trabalho, vá fazer aquilo. Somos nós que vamos fazer. Aquilo diz
diz-nos respeito a nós. E sabe como é que nós devemos fazer aquilo? Com excelência. Devemos fazer o melhor possível. Ok? Devemos fazer o melhor que nós conseguimos, o melhor que nós sabemos. Nós precisamos de ser determinados, irmãos. E nunca devemos perder a noção. Não, isto sou eu que tenho que fazer. Não vamos deixar aquilo que é nosso ser o nosso irmão a fazer. Ou pensar que é o outro que deve fazer. Não, não. Cada um de nós tem a sua tarefa. Cada um de nós tem a sua missão. Não nos vamos desculpar, está bem? Cada um de nós devemos cumprir. Sabe porquê? Porque nós precisamos todos uns dos outros. Ai, aquele pode mais, aquele sabe mais, aquela... Não, qualquer carapuça. Todos nós temos uma missão e todos nós temos que a cumprir. Você sabe que no nosso corpo nós temos muitos órgãos, temos muitos membros, e sabe, às vezes, quando uma unha, a mais pequenina que seja do nosso corpo, ela não está a funcionar bem ou alguma coisa está ali a atrapalhar, parece que nos dói tudo, o resto já de nada funciona tão bem, na perfeição, não é? Porque todos os elementos, todos os membros, todos nós temos uma missão. Todos nós temos alguma coisa que temos que ser nós a executar, a cumprir, e não nos vamos baldar, está bem? O caminhar sobre as águas, sabe uma coisa? Sou eu que tenho que fazer. És tu que tens que andar. O caminhar sobre as águas diz-nos respeito a nós. Nós é que temos que tomar iniciativa e andar. É que sempre que nós tomamos esta iniciativa debaixo do nível de fé, Deus abençoa. Sabe disso? Sempre que nós tomamos esta iniciativa, em nome de Jesus, eu sou capaz, eu posso todas as coisas, eu vou, Ele vai me usar. E Deus usa e Deus abençoa. E Deus abençoa. Mas enquanto nós caminhamos neste nível de fé, Deus, Ele abre portas também. Querer servir mais e melhor, irmão. Querer servir mais e melhor. Nas várias áreas da nossa vida, nos vários cargos que nós possamos ocupar, independentemente daquilo que cada um de nós pode fazer, independentemente daquilo que é o nosso trabalho, que é a nossa profissão, todos nós devemos fazer mais, servir mais e melhor. Concordam comigo? Todos nós precisamos dar mais de nós e o melhor. E sabe, eu acredito que é com gente assim determinada, com gente motivada, com gente decidida a dar o melhor e a fazer o melhor, que a igreja se desenvolve, que uma nação e um país também cresce, certo? É, com gente determinada e com gente com vontade de fazer o seu melhor, com vontade de colaborar. É que alguma coisa... Gente com firmeza, com durabilidade. E é destas pessoas que nós precisamos. Na nossa sociedade e na nossa igreja. E é por isso que nós estamos aqui. Não é? E é por isso que nós estamos aqui, porque Deus conta connosco. Nós somos pessoas como deve ser. Nós somos pessoas de quem Deus se agrada. Nós somos pessoas com quem Deus conta. Está bem, irmão? Está bem, irmã? É que Deus conta connosco. Quando nós acordamos pela manhã, vamos lá, toca acreditar que vamos caminhar sobre as águas durante esse dia. Mesmo quando os ventos se levantarem lá no trabalho. Pode ser assim? Eu levanto-me de manhã e eu acredito. Vá, Maria de Fátima, toca. Hoje vais caminhar sobre as águas. Mesmo que hajam para lá ventos e trovoadas, tu vais caminhar sobre as águas. E sabe uma coisa? E quando eu tomo essa determinação, Deus ajuda-me, Deus abençoa. Eu tenho a certeza que é assim que Deus funciona connosco. Eu vou fazer o meu melhor, eu vou agradar ao meu patrão, eu vou ser uma boa colega, Deus conta connosco. E na igreja nós também precisamos ter esta atitude. Eu vou fazer o meu melhor. O meu desejo é ser uma bênção. Deus, ajuda-me a concretizar isto. Porque o que eu quero no teu corpo é eu ser uma bênção para o meu irmão. Irmão, desperta mesmo este desejo em ti. Deseja ser uma bênção para o teu irmão. Que nós não possamos vir aqui, porque já vimos aqui há tantos anos e porque se cantam aqui umas músicas todas giras também e porque até há uma palavra que hoje até cai assim melhor, sabes? Mas, determina e decide ser uma bênção para o teu irmão. Se ainda não estás bem a conseguir realizar como tu desejas, que é aquilo que está bem no teu coração, pede a Deus que te ajude. Eu tenho a certeza que Deus ouve. E eu tenho a certeza que Deus nos ajuda a sermos uma bênção uns para os outros. Vocês têm a certeza ou não têm? Já estão cheios de sono, não é?
Ok, quem é que me pode ajudar com as horas? Okay. Então, ainda posso ir mais um bocadinho. Ok, está tudo bem? São 10:10? É que eu atrevi-me a vir sem relógio e estou descontrolada. Ok, então, o livro de Hebreus, quem é que conhece? Livro de Hebreus, capítulo 11, e a partir do verso 22. Nós podemos ir lá dar uma espreitadinha? Então vamos até lá. Hebreus. Desculpem, 11, 22. Nós conhecemos este texto como, identificámo-lo como o texto dos heróis da fé. Ora, eu vou ler só aqui alguns versículos, verso 22, podem-me acompanhar. Diz assim: não sei porque isto agora tem que começar a afastar assim um bocadinho os olhos. É ser da luz. Ok, verso 22, onde é que estás? Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó e, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Ok, nós podemos continuar a ler e nós íamos continuar a perceber aqui, nesta descrição, pela fé aconteceram várias situações. E sabe, este nível de fé que nós estamos a ver aqui, ou por outra, a fé aqui neste texto é relatada, não nos fala aqui sobre fé para curar enfermos, nem fé para libertar demónios, pois não? Não. Aqui o que nós encontramos é que está-se a referir a factos da vida real. Está-se a referir a factos da vida política, social e económica de um país, do Egito, por exemplo. Né? Fala do processo da libertação do povo, do Egito, enfim. Isto para dizer o quê? É que, às vezes, nós tendemos a separar as coisas e achamos que há uma fé específica para uma determinada área e há outra fé específica para outra determinada área. Mas sabe, a mesma fé que nós usamos para orar por um enfermo ou para libertar demónios é a mesma fé que nós devemos e precisamos de usar para aquilo que é o nosso cotidiano, no dia a dia. Estão a perceber, irmãos? É a mesma fé. E se hoje em dia há alguma coisa espiritual, por exemplo, é alguém a encontrar um emprego de que precisa. E nós precisamos de usar esta fé para este tipo de situações da nossa vida. A fé que nós usamos para alcançar um emprego é a mesma fé que nós usamos para curar um doente. Nós precisamos é de nos mover em fé. Nós temos é que andar sobre as águas. Porque Deus não vai caminhar sobre a água por ti. Não penses e também não contes com isso. Está bem? Aquilo que só a ti te diz respeito, és tu que tens que fazer. Sou eu que tenho que fazer. E Deus não vai caminhar sobre as águas connosco. É que se nós não conseguirmos captar bem este princípio e esta verdade, as coisas não vão acontecer, irmãos. Nós precisamos de aplicar a nossa fé, de usar a nossa fé para aquilo que é o nosso dia-a-dia, para aquilo que é a nossa vida diária. Nós precisamos de usar a fé. Às vezes nós caímos numa... isto há de ser o que tiver que ser. Sabe? Nós temos que buscar as coisas. Nós temos que usar a nossa fé. Nós temos que ser ousados, que ir lá buscá-las com ousadia. Sabe? Deus, Ele já nos acrescenta valor. Mas às vezes nós não acrescentamos valor a nós próprios.
Deus acrescenta-nos valor. E nós precisamos também de acrescentar valor a nós próprios. Sim? Nós precisamos de acrescentar valor a nós próprios. E pensar, bem, o que é que eu hoje posso? Em que é que eu posso ser melhor hoje do que fui ontem? Sabe? É aquilo que nós já temos ouvido. Se nós continuarmos a fazer as mesmas coisas que fizemos ontem, nós vamos continuar a colher as mesmas coisas que tivemos ontem. Mas eu espero que não seja este o vosso desejo. É que o nosso desejo seja fazer melhor, servir melhor, para colher melhor. É assim ou não? Mas para nós fazermos melhor, para nós colhermos melhor, nós temos que fazer melhor. E nós temos que acreditar em nós. E nós temos que saber e perceber e meter aqui na nossa cabecinha e no nosso coração que Jesus acredita em nós. E que Jesus espera de nós. É assim, quando Pedro diz lá, eu vou ter contigo. Temos aqui fé, é ou não? Eu vou ter contigo. É fé, sabe? É a mesma coisa que nós. Eu vou fazer o meu melhor. Eu estou determinada a ir à frente. Eu vou fazer o meu melhor. Isto é fé. Mas não é só falar daqui para fora, está bem? É nós acreditarmos no nosso coração. E é nós fazermos mesmo. Sim? E sabe, eu tenho a certeza, irmão, que quando nós vamos nesta atitude, Deus abençoa. Deus abre a porta. Deus abençoa. Sabe? É a nossa iniciativa que abre as portas para a bênção de Deus. Quando nós vamos na força de Deus, está bem? Quando nós vamos na força de Deus. Irmão, eu não vos quero amassar mais, está bem? Eu espero só ter contribuído para que vocês fossem abençoados.